Como enfaixar um punho? Enfaixando um punho lesionado. Envolva o punho com a faixa para comprimi-lo. A compressão minimiza o inchaço, reduz a dor e restringe o movimento, permitindo que o ferimento se recupere de modo mais eficaz. Utilize uma bandagem elástica para comprimir e sustentar o punho, começando no ponto da mão mais afastado do coração. Você deve começar a enfaixar a mão pelo ponto mais afastado para prevenir o inchaço da extremidade, que pode ser causado pelo enfaixamento. A compressão auxilia o retorno venoso e linfático para o coração. Comece a enfaixar a mão. Passe a faixa primeiro em volta dos dedos, abaixo das articulações, cobrindo as palmas. Passe a faixa entre o dedão e o indicador. Dê algumas voltas no pulso e continue seguindo na direção do cotovelo. Recomenda-se que a região entre a mão e o cotovelo seja enfaixada para aumentar a estabilidade, promover a recuperação e evitar lesões adicionais no punho. Cada volta da faixa deve cobrir 50% da volta anterior. Inverta o sentido. Ao alcançar o cotovelo, continue enfaixando de volta na direção da mão. Talvez seja necessário utilizar mais de uma bandagem elástica. Inclua ao menos mais um enfaixamento em 8, passando a faixa entre o dedão e o indicador. Fixe a bandagem elástica. Utilize clipes ou as pontas adesivas da faixa para fixar a ponta solta em um ponto estável da bandagem no antebraço. Confira os dedos para checar se a faixa não está apertada demais. Os dedos devem se movimentar livremente sem apresentar dormência. A faixa deve ficar firme, mas não o bastante para cortar a circulação. Remova a faixa. Retire a bandagem quando estiver na hora de aplicar gelo no local. Não durma com a mão enfaixada. Dependendo do tipo de lesão, o médico pode recomendar algum método de suporte para o pulso durante as noites. Siga as instruções dele. Continue enfaixando o punho após os 3 primeiros dias. Algumas lesões podem precisar de até 6 semanas para se recuperarem. Manter o punho enfaixado durante o período de recuperação permitirá que você retorne às atividades gradualmente sem correr o risco de piorar a lesão. O risco de inchaço reduz após 72 horas da lesão. Utilize uma técnica diferente ao retornar às atividades. Algumas técnicas podem promover mais estabilidade para a área lesionada, permitindo que você volte a praticar atividades moderadas quando estiver pronto. Comece fixando a bandagem elástica logo acima da lesão, ou seja, mais próxima do cotovelo do que do punho. Dê 1 ou 2 voltas neste ponto. Siga além da área lesionada, dando algumas voltas no braço logo abaixo da lesão. Ao se aproximar da mão, você estabiliza a porção lesionada do punho, localizada agora entre as 2 seções da bandagem elástica. Dê ao menos 2 voltas em 8 entre o dedão e o indicador, prendendo-as com uma volta adicional ao redor do punho. Continue enfaixando o punho na direção do cotovelo, cobrindo 50% das seções anteriores a cada volta. Inverta o sentido e enfaixe na direção da mão. Prenda as pontas da bandagem com os clipes dela ou com a aba adesiva da própria faixa, para manter melhor a área da lesão. A faixa deve se estender dos dedos ao cotovelo. Mais de uma bandagem elástica pode ser necessária para isso. Tratando um punho lesionado.
Trate a lesão em casa. Ferimentos leves, como torções ou distensões, podem ser tratados em casa sem problemas. A distensão envolve o alongamento excessivo de um músculo ou dos tendões que o conectam ao osso. A torção ocorre quando um ligamento é esticado ou torcido. Os ligamentos conectam um osso a outro. Os sintomas das distensões e das torções são bastante parecidos. Ambos os tipos de lesão apresentam dor, inchaço e limitação de movimento na articulação ou no músculo afetado. Os hematomas costumam aparecer mais nas torções, que também apresentam um estalo durante a lesão. Como as distensões envolvem os músculos, alguns espasmos podem ocorrer também. Aplique um tratamento de frio e relaxamento. As distensões e as torções respondem bem a esse tipo de terapia. O tratamento consiste em descanso, frio, compressão e elevação. Descanse o punho. Evite utilizá-lo por alguns dias para acelerar a recuperação. O descanso é a parte mais importante do tratamento. Descansar o punho significa que você deve evitar quaisquer atividades que envolvam o uso da mão. Se possível, não movimente o punho de modo algum. Não levante pesos com a mão afetada e não torça ou dobre o pulso. Além disso, não utilize o computador com a mão afetada, dependendo da gravidade da lesão. Para ajudar no descanso, experimente uma luva imobilizadora. Ao fornecer suporte e imobilizar a mão, você evitará mais lesões, principalmente se tiver lesionado um tendão. Encontre estas luvas em farmácias. Aplique uma compressa fria. O frio atravessa as camadas exteriores da pele e alcança as áreas mais profundas dos tecidos. As temperaturas frias reduzem o fluxo sanguíneo da área, minimizando o inchaço e a inflamação. Coloque gelos em um saco plástico ou aplique um pacote de vegetais congelados ou outro tipo de compressa. Envolva a compressa em um paninho para evitar o contato direto com a pele. Faça a aplicação por 20 minutos e deixe a área voltar à temperatura ambiente por 90 minutos. Repita o processo pelo menos 3 vezes ao dia nas primeiras 72 horas após a lesão. Comprima o punho. A compressão minimiza o inchaço, dá estabilidade e evita a dor em caso de movimentos repentinos. Ao utilizar uma bandagem elástica, comece na região dos dedos e enfaixe o punho. Vá seguindo na direção do cotovelo para dar mais estabilidade e promover a recuperação. Comece pela região dos dedos para evitar o inchaço da extremidade durante o enfaixamento. Cada volta da faixa deve cobrir metade da volta anterior. Tome cuidado para não apertar demais a faixa e deixar a mão dormente. Retire a faixa na hora de aplicar o gelo. Não durma com o punho enfaixado. Dependendo da lesão, o médico pode recomendar algum método de sustentação para o punho durante as noites. Siga as instruções dele. Eleve o punho. Além de reduzir a dor, você também prevenirá inchaços e hematomas. Mantenha o punho acima do nível do coração ao aplicar o gelo e descansar. Eleve-o também antes da compressão. Continue enfaixando o punho após os primeiros 3 dias da lesão. O ferimento pode precisar de algumas semanas para se recuperar completamente e mantê-lo enfaixado. Permite que você retorne às atividades gradualmente enquanto previne mais danos. Retorne às atividades normais. Com o tempo,
Vá retomando os níveis de atividades que costumava realizar com o punho lesionado. É normal sentir certo desconforto ao recuperar a mobilidade ou realizar atividades de recondicionamento. Tome anti-inflamatórios não esteroides como Tilenol, ibuprofeno ou aspirina caso esteja com dor. Evite atividades que causem dor. Comece a praticá-las gradualmente. Cada lesão é diferente, assim como cada pessoa. O tempo de recuperação deve levar entre 4 e 6 semanas, mas ele pode variar. Enfaixando um punho para a prática de esportes. Previna a hiperextensão e a hiperflexão. Estes são os dois tipos de lesões mais comuns que podem ser prevenidas com um enfaixamento antes da prática de esportes. A hiperextensão é uma lesão comum que ocorre quando você utiliza a palma da mão para parar uma queda. Este tipo de queda dobra demais o punho para aguentar o peso e o impacto do corpo. A hiperflexão ocorre quando a parte externa da mão é utilizada para parar uma queda, fazendo com que o punho vire para dentro. Enfaixe o punho para prevenir a hiperextensão. A lesão é mais comum em alguns esportes, sendo que os atletas costumam enfaixar os punhos para preveni-la ou para evitar reincidências. Comece realizando um pré-enfaixamento. Utilize uma faixa levemente adesiva para proteger a pele da irritação causada pelos adesivos fortes, utilizados nas bandagens esportivas e médicas. As bandagens utilizadas no pré-enfaixamento, também conhecidas pelo termo em inglês underwrap, possuem um tamanho padrão de 5 cm de largura e podem ser encontradas em diferentes cores e texturas. Alguns modelos são mais grossos ou apresentam uma sensação espumada. Comece a enrolar a bandagem no meio da distância entre o punho e o cotovelo. A aplicação deve ser firme, mas não apertada. Dê diversas voltas na região do punho e cruze a mão, passando a faixa entre o dedão e o indicador ao menos uma vez. Continue seguindo na direção do antebraço e dê mais algumas voltas ao redor do punho e do braço. Prenda a bandagem no lugar. Corte uma bandagem atlética adesiva em pedaços pequenos e utilize-os para manter a base no lugar. Enrole as bandagens adesivas ao redor do punho para fixar a base. Comece a enrolar as bandagens adesivas próximo do cotovelo e continue cobrindo-a de base ao longo do punho e do antebraço. Fixe também a bandagem base que cruza a mão seguindo o mesmo padrão de enfaixamento com a bandagem adesiva. Comece a enfaixar o punho. Utilize uma bandagem padrão esportiva ou médica para enfaixar a região próxima do cotovelo e seguir na direção do punho em um movimento contínuo. Desenrole a bandagem do rolo conforme necessário para cobrir toda a região. Siga o padrão de enfaixamento da base, incluindo as passadas entre o dedão e o indicador. Continue enfaixando o punho até que toda a bandagem base esteja coberta. Limite os movimentos. É importante utilizar uma bandagem para, além de fortalecer o enfaixamento, dar estabilidade para a mão e prevenir lesões. Se desejar, compre uma bandagem funcional para o mesmo propósito. Crie um padrão cruzado parecido com uma gravata borboleta. Comece com um pedaço de bandagem comprido o suficiente para cruzar a palma da mão, o punho e se estender até 1/3 do antebraço. Coloque um pedaço sobre uma superfície limpa e plana. Cubra-a com outra bandagem do mesmo tamanho.
cruzando-a no meio em um ângulo leve. Repita o procedimento, mas colocando o terceiro pedaço no lado oposto do segundo, em um ângulo inverso. O resultado deve ter um formato que lembre uma gravata borboleta. Coloque mais um pedaço de bandagem sobre o primeiro para dar mais força. Coloque uma das pontas da bandagem sobre a palma da mão. Dobre a mão levemente e estique a bandagem para colá-la na parte interna do punho. Não dobre a mão demais para dentro, pois isso pode interferir com o uso dela durante o esporte. Ao prender a mão em uma posição levemente dobrada, a fita evitará a hiperextensão e garantirá o uso normal do membro. Após colar a bandagem, dê uma volta completa no braço com outra faixa para fichá-la. Enfaixe o punho para prevenir a hiperflexão. O procedimento é idêntico ao do enfaixamento para prevenir a hiperextensão, exceto na parte de limitação dos movimentos. A faixa que limitará os movimentos é montada do mesmo modo, com o formato de gravata borboleta. Coloque-a na parte de fora da mão. Abra a mão levemente e estique a faixa até o antebraço. Fixe a bandagem dando mais uma volta no punho com uma bandagem esportiva comum. Não esqueça de fixar bem todas as pontas da faixa. Utilize uma bandagem menos restritiva. Alguns casos precisam apenas de um enfaixamento leve. Aplique uma tira de underurep na mão, seguindo as articulações dos dedos e passando entre o dedão e o indicador. Aplique uma segunda camada da faixa abaixo do punho, no sentido do cotovelo. Coloque 2 pedaços cruzados de bandagem do lado de fora da mão, fixando a ponta de um dos pedaços no underurep que está passando entre os dedos e a outra ponta na bandagem abaixo do punho. Repita o procedimento acima na parte interna da mão e do antebraço, utilizando a mesma bandagem do underurep. Siga enfaixando a região do antebraço e do punho. Cubra a bandagem com um padrão cruzado na região entre o dedão e o indicador e ao redor das articulações dos dedos antes de retornar para o punho. Continue enfaixando para completar o padrão cruzado dentro e fora da mão, fixando todas as voltas no punho e no antebraço. Finalize a aplicação fixando as faixas com uma bandagem esportiva adesiva ou médica. Comece na região do antebraço e vá seguindo na direção da mão, utilizando o mesmo padrão do underurep. Quando a bandagem estiver fixa, envolva o braço com uma faixa única seguindo o padrão do underurep. É importante cobrir todo o underurep e as pontas soltas, procurando ajuda médica. Verifique se o punho não está quebrado. Uma fratura requer atenção médica imediata e apresenta os seguintes sintomas: dor extrema que piora ao agarrar ou apertar algo, inchaço, rigidez e dificuldade para mover a mão ou os dedos, sensibilidade e dor ao aplicar pressão na região, dormência na mão, deformidade óbvia, como o posicionamento da mão em um ângulo estranho. Uma fratura grave pode rasgar a pele e causar sangramento. Em alguns casos, é possível ver o osso fraturado. Não adie o tratamento médico. Quanto mais tempo você espera para buscar o tratamento adequado, pior será a recuperação. A demora pode prejudicar o retorno ao movimento normal e a habilidade de pegar objetos com a mão. O médico deve examinar o punho e realizar um raio-x para verificar a presença de fraturas.
Fique de olho nos sinais de uma fratura no osso escafoide. O osso escafoide está localizado na parte externa do punho, próximo do dedão. A fratura dele não apresenta nenhum sinal óbvio. O punho não fica deformado e dificilmente há inchaço. Os sintomas de uma fratura no osso escafoide incluem dor e sensibilidade ao toque, dificuldade para agarrar objetos. A dor melhorará após alguns dias, mas retornará mais fraca. Dor e sensibilidade extremas com a aplicação de pressão nos tendões entre o dedão e a mão. Ao apresentar qualquer um dos sintomas acima, consulte um médico. Por não ter sinais muito claros, é preciso que um profissional realize o diagnóstico de uma fratura no osso escafoide. Procure ajuda médica ao apresentar sintomas graves. Caso haja sangramento, inchaço excessivo e dor intensa, é preciso consultar um médico o quanto antes. Outros sintomas que devem ser analisados por um médico incluem dor ao mexer o punho, a mão ou os dedos. É preciso ser examinado imediatamente caso você não consiga mover o punho, a mão ou os dedos. Consulte um médico caso uma lesão aparentemente leve não melhore após alguns dias de tratamento caseiro ou caso os sintomas comecem a piorar. Prevenindo lesões no punho. Tome cálcio. O cálcio é conhecido por fortalecer os ossos. A maioria das pessoas precisa de ao menos 1000 mg de cálcio por dia. Para as mulheres com mais de 50 anos de idade, a dose diária recomendada é de 1200 mg. Evite as quedas. As quedas, amortecidas, com as mãos são as principais razões por trás das lesões de punho. Utilize calçados apropriados e caminhe apenas em calçadas bem iluminadas para prevenir as quedas. Instale corrimãos em escadas ou áreas com pisos disformes. Considere também instalar corrimãos no banheiro. Utilize dispositivos ergonômicos. Caso você passe muito tempo no computador, procure um teclado ergonômico ou um mousepad de espuma para posicionar os punhos de modo mais natural. Faça pausas frequentes e organize sua mesa para que os braços possam ficar apoiados em uma posição neutra e relaxada. Os cotovelos devem estar dobrados em um ângulo de 90 graus e próximos do seu corpo ao teclar. Utilize equipamentos de proteção. Ao praticar esportes que utilizam os punhos, proteja-se com equipamentos próprios. Muitos esportes podem causar lesões nos punhos. Utilize suportes e protetores para minimizar e, em muitos casos, prevenir lesões. Os esportes mais associados às lesões de punho incluem o futebol americano, o boliche, o golfe, o tênis, o snowboard, o esqui, o skate e a patinação. Condicione os músculos. As atividades de fortalecimento, alongamento e condicionamento muscular podem ajudá-lo a desenvolver os músculos e prevenir lesões. Ao desenvolver a tonificação muscular adequada, você conseguirá participar com mais segurança dos esportes que quiser. Considere trabalhar com um treinador esportivo para evitar lesões. O profissional pode ajudá-lo a desenvolver o corpo e aproveitar o esporte minimizando os riscos de lesões.